Olá, amigos e amigas que militam na linha de frente da Cajucultura Nacional, tudo bem? Meu nome é Vitor Oliveira e neste vídeo vamos responder algumas perguntas que sempre causam dúvidas em uma boa parte dos nossos cajucultores. Selecionei as 10 perguntas que mais se repetiram aqui na seção de comentários no canal da Cajucultura nos últimos 12 meses e vou respondê-las uma a uma. Então, fica comigo até o final para saber as respostas dessas perguntas. Asseguro de antemão que vai valer muito a pena. Mas antes, vai um recadinho básico aqui para não perder o costume, né? Se você ainda não é inscrito no canal da Cajucultura, aproveite para se inscrever. E não esqueça também de ativar o sininho para ser informado das novidades aqui do canal. Se gostou do vídeo, clica nesse like, pois isto é muito importante para o nosso projeto. Bom, então, sem mais delongas, vamos para a primeira pergunta. E ela vem do Luciano Araújo, que tem a seguinte dúvida. Com relação à produção de castanha, qual você acha mais produtivo? BRS 226 ou CP76? Olá, Luciano, obrigado pela pergunta. Tanto o BRS 226 como o 76 são clones bastante produtivos, desde que lhes sejam assegurados um bom manejo fitossanitário. Quando a finalidade do cajucultor é a produção de castanha e caju para a indústria, o 226, na minha opinião, é a melhor opção quando comparado ao 76. Já quando a opção é o mercado do caju de mesa e castanha, o 76 é a melhor escolha. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um ponto importante que, infelizmente, muita gente esquece. A variedade de cajueiro sozinha, meus amigos, não faz milagres. Eu costumo escutar com frequência: o BRS 226 é uma máquina de produzir castanha. Concordo com essa afirmação. Só não podemos esquecer que essa máquina, para andar, ou melhor, para produzir castanha, precisa de combustível. E qual é esse combustível? É uma boa adubação, podas anuais sistemáticas, controle eficiente de pragas e doenças, só para citar alguns. Então, não vamos esquecer de botar combustível nessa máquina. Bom, e a segunda pergunta nos foi enviada pelo Adriano Maziero. Caro Vitor, meus cajueiros em Pernambuco estão há 3 anos sem produzir. As flores ficam escuras e as que vingam, quando o caju começa a aparecer, secam ou racham e não vai para frente. O que pode ser feito? Ou é melhor tirar e plantar novos? Olá, Adriano. Os sintomas que você descreve são típicos tanto da antracnose como do oídio, que são duas importantes doenças que atacam o cajueiro e que ocorrem nas mesmas partes da planta, como por exemplo, inflorescências, folhas, maturis, o pedúnculo já formado e a própria castanha. Vou deixar um card aqui acima e na descrição do vídeo 2 links de vídeos que produzimos aqui no canal da Cajucultura, mostrando de forma bem detalhada a diferença entre essas duas doenças. Assista esses vídeos e você terá a resposta para a sua pergunta, além de ficar craque em diferenciar as duas doenças. E antes que me esqueça, existem produtos registrados para o cajueiro que controlam tanto a antracnose como o oídio, sem que seja necessário você eliminar as plantas acometidas com essas doenças. Bem, e a nossa terceira pergunta é da Joana Andrade, que levanta uma questão muito importante e que pouca gente leva em conta. A Joana nos pergunta: posso fazer adubação via solo ou só a adubação foliar? Olá, Joana, obrigado pela audiência e pela pergunta. A adubação foliar é uma técnica que fornece nutrientes para as plantas através da assimilação pelas folhas. Contudo, esta técnica não substitui a adubação convencional pelo solo, onde a absorção dos nutrientes é feita pelas raízes, pois as quantidades de nutrientes exigidas pelas plantas, elas geralmente são superiores às quantidades que podem ser absorvidas pelas folhas, tornando assim a adubação foliar uma prática que eu chamo de complementar. Resumindo, a adubação foliar não substitui a adubação de solo.
E mais, ambas devem ser feitas com base nas respectivas análises foliar e de solo. E a nossa quarta pergunta vem da Cláudia Fernando Portugal. Tem cajueiros que não produz frutos. O que fazer para mudar esta situação? Olá, Cláudia. Essa também é uma pergunta que se repete bastante aqui no canal da Cajucultura. E esse tipo de problema ocorre em determinadas plantas originadas de plantios feitos diretamente por castanhas, onde algumas plantas de cajueiro chegam a produzir 99% de flores masculinas. E é claro que não obteremos nenhuma produção delas, né? Essas plantas elas devem ser substituídas por mudas enxertadas de cajueiro anão para superar esse problema. E, dependendo da idade, pode-se pensar também na substituição de copas das referidas plantas. A nossa pergunta de número 5 vem do pessoal da Enxertia Tropical, que levanta a seguinte questão. E o porta-enxerto? Quais seriam os melhores para o cajueiro? Obrigado aos amigos da Enxertia Tropical pela audiência e pela excelente pergunta. Só explicando rapidamente, o porta-enxerto, também denominado de cavalo, é a planta receptora, é a planta que serve de suporte e fornece o sistema radicular. Enquanto o enxerto é a planta que se quer reproduzir e origina a copa da nova planta. Quanto ao melhor porta-enxerto, o clone de cajueiro CP06, por possuir porte baixo, copa aberta, boa tolerância aos solos ácidos e ao alumínio, é considerado o melhor porta-enxerto. Mas não é só isso. O CP06 também apresenta resistência à resinose, tolerância ao déficit hídrico, sendo o clone que tem apresentado uma boa compatibilidade com todos os clones comerciais de cajueiro anão, o que facilita bastante a manutenção das características agronômicas das copas que lhes são enxertadas. Agora, na ausência do CP06, alguns viveristas têm utilizado o CP76 e o CP09 como porta-enxerto com relativo sucesso. A nossa próxima pergunta, a de número 6, é feita pelo Gustavo Frederico. Gostaria de saber se os fagas têm alguma resistência ao oídio e à antracnose. Alô, Gustavo, obrigado pela pergunta. Antes de respondê-la, é importante conhecermos os conceitos de tolerância e resistência. Entende-se por tolerância como a capacidade das plantas suportarem a doença sem perdas severas em produtividade ou qualidade. Já a resistência, ela faz referência à habilidade da planta em suprimir, retardar ou mesmo prevenir a entrada ou ação da praga ou doença na planta. Então, com base nesses dois conceitos, os fagas não podem ser considerados como resistentes à antracnose e ao oídio. Se você quiser saber mais sobre estes clones, estou deixando um card aqui que direciona para um vídeo que fizemos aqui no canal da Cajucultura sobre esta variedade. E a pergunta de número 7 vem do Alex Melo. Gostaria de uma informação. Para começar uma plantação de caju precoce, qual o melhor? Muda de semente ou enxertada? Olá, Alex. Obrigado pela pergunta. Sem dúvida, a resposta certa para esta pergunta é muda enxertada. E eu explico por quê. O processo de enxertia permite manter as características da planta que se pretende multiplicar. O mesmo não ocorre quando o plantio é feito diretamente por castanhas ou por muda não enxertada, o que nós chamamos muda de pé franco. O cajueiro plantado por castanha, além de originar plantas mais altas e de difícil condução, inicia a produção mais tardiamente e o período de safra é mais curto do que o do cajueiro anão enxertado. Além disso, as plantas são desuniformes, tanto em relação às suas características morfológicas, né, copa, tamanho de copa, etc., quanto à produção de castanha e pedúnculo. Já nos plantios feitos com mudas enxertadas, as plantas têm crescimento uniforme, iniciam a produção mais cedo e quase na mesma época. Então,
por possuir uma menor altura, possibilita um maior aproveitamento do pedúnculo para o mercado do caju de mesa e de suco. E aí, amigos, estão gostando do vídeo? Caso vocês participem de grupos de WhatsApp voltados para a cajucultura, aproveitem e compartilhem esse vídeo com outros amigos cajucultores. Afinal de contas, é sempre importante compartilhar o conhecimento. Bom, amigos, já estamos chegando à nossa 8ª pergunta e ela nos foi enviada pelo Micael Miguel, que nos indaga: qual espaçamento você indica para o 226, o BRS 226? Olá, Micael, obrigado pela audiência e pela pergunta. Sob sequeiro, recomendo o espaçamento de 9 por 9, o que dá um total de 123 plantas por hectare. E uma das vantagens desse espaçamento é a possibilidade de aproveitamento da área entre as linhas do cajueiro com o plantio de culturas anuais nos primeiros anos. Aliás, se você quiser saber mais sobre o espaçamento do cajueiro aqui no canal da Cajucultura, temos um vídeo falando exclusivamente sobre este assunto. Vou deixar o card aqui acima e o link na descrição do vídeo referente a espaçamento. Bom, a nossa 9ª pergunta tem um pouco a ver com a pergunta do Micael que acabamos de responder. Só que, dessa vez, o questionamento é feito pelo nosso seguidor aqui no canal, cujo pseudônimo é Economia de Guerra. Gostei do pseudônimo. Então, o pessoal do Economia de Guerra nos pergunta: esse espaço entre os cajueiros pode ser ocupado com outras culturas temporárias, como o milho e o feijão? Meus amigos, não só pode, como deve. Os elevados custos de implantação com o cajueiro e os espaços livres entre as plantas até o início da produção do cajueiro tornam essa prática quase que obrigatória. Deve-se, claro, ter o cuidado de escolher culturas de ciclo curto, como feijão, mandioca, sorgo, amendoim, só para citar alguns exemplos. Uma recomendação ultra importante: as plantas consociadas devem manter uma distância mínima de 1 metro em relação às linhas do cajueiro, para evitar a questão principalmente de abafamento. E por fim chegamos à nossa 10ª e última pergunta, feita pela Deise Albuquerque. Tem um cajueiro que está com oídio. Tem algum problema para consumir quando o pedúnculo está com esse fungo? Olá, Deise, obrigado pela participação e pela pergunta. Particularmente não recomendo o consumo de pedúnculos atacados pelo oídio, antracnose ou qualquer outro fungo como esse que vocês estão vendo aqui. Nem mesmo a parte desse pedúnculo aqui aparentemente boa. Infelizmente, muita gente se depara com um caju atacado pelo fungo e consome a parte boa, entre aspas, né? Só que essa parte boa desse pedúnculo pode conter estruturas dos fungos que são microscópicas e invisíveis a olho nu. E alguns podem produzir substâncias invisíveis que são nocivas ao organismo humano. Então, nem pensar em consumir caju atacado por fungos. Bom, amigos, e aqui chegamos ao final de mais um vídeo produzido com muito carinho para aqueles que militam na linha de frente da nossa cajucultura. Queremos informar que pretendemos fazer uma 2ª edição desse Tira Dúvidas, contendo as perguntas que mais se repetem no canal da Cajucultura. Envie-nos as suas dúvidas, que teremos o maior prazer em respondê-las. Pode até demorar um pouquinho, mas responderemos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.